teremos o painel Desafios da Governança Multinível no Brasil. A mediadora convidada é a senhora Ana Cristina Moraes Verpechovski, pós-graduada em Direito de Família e Sucessões, Direito Processual Civil, Direito Público e Direito do Trabalho. Mestre em Direito na área de Concentração, Fundamentos da Experiência Jurídica. É conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado. Muito obrigada, Mariane. Uma boa tarde a todos. Parabenizo o conselheiro César Miola pela realização deste segundo CINED, que é um evento significativo para todos nós que estamos aqui neste momento. Em nome do conselheiro César Miola, cumprimento todos os que estão aqui, sem nominá-los especificamente, mas sintam-se cada um de vocês todos abraçados e cumprimentados neste momento. E também todos aqueles que estão envolvidos de corpo e alma na realização deste evento. Todos nós sabemos que a realização de um evento gera um trabalho muito grande e esta equipe que está desenvolvendo os trabalhos neste evento está se esmerando para que todos os detalhes ocorram perfeitamente. Então, meus parabéns a todos os que trabalham neste evento. Informo novamente que quem não retirou os fones de ouvido poderão fazê-lo ainda na próxima mesa do Coffee Break para a tradução simultânea, porque esta palestra ela será feita em inglês. Eu registro apenas algumas palavras antes de nós ouvirmos o Mr. Simon Roy. A educação é o caminho para a mudança da trajetória no nosso país. Mas, para isso, é necessário este espaço e outros espaços, além destes, de reflexão e de diálogo. O trabalho que vem sendo desenvolvido pela Tricom, IRB, TCU e TCS, com a colaboração e orientação da OCDE, é uma luz que se acende para iluminar este caminho, para seguirmos com uma maior segurança e confiança. Então, eu vou apresentar o Mr. Simon Roy, que é um grande estudioso de governança multinível, que é revelado pelo seu currículo. Ele é analista da Diretoria de Educação e Habilidades da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, da OCDE, membro da equipe internacional que analisou os principais sistemas para a garantia da qualidade do ensino superior no Brasil, em 2018, e coautor do relatório Repensando a Garantia de Qualidade para o Ensino Superior no Brasil, publicado em dezembro de 2018. Também atuou em análises do ensino superior em Portugal e no México, e atualmente está desenvolvendo um estudo em larga escala a respeito do alinhamento entre a educação superior e o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Previamente, trabalhou na Comissão Europeia, coordenando a cooperação na política de ensino superior entre os países europeus. Então, Mr. Simon Roy, the word is yours, and we'll hear your speech. Boa tarde a todos. Eu venho aqui como alguém que não trabalha para uma organização de auditoria. Eu me encontro aqui, é a primeira vez que faço uma apresentação no Ministério Público. Eu estou aqui para falar sobre um projeto que estamos trabalhando que combina diversos aspectos. Um deles é o título que foi dado para essa sessão, que se trata de governança multinível. O outro aspecto é a educação. Então, é o assunto desse simpósio. O terceiro, o trabalho dos tribunais de conta no Brasil. Então, o trabalho dos corpos de auditoria do Brasil. Essas três coisas juntas, estamos trabalhando num projeto no momento que envolve o Estado, corpos de auditoria, os TCUs e outros, para tentar trabalhar a melhor forma de utilizar os indicadores para trabalhar com controles no Brasil. E estamos focando especificamente na educação, focando em como podemos trabalhar com auditorias, controles no campo da educação. Então, o projeto Integrar
é a base que eu vou falar. O que eu vou dizer são algumas reflexões. Estamos no meio do projeto. É um projeto cooperativo que eu vou falar um pouco sobre algumas das questões que estamos aprendendo nas 3 áreas: governança multinível, educação e o trabalho das agências de auditoria, e como os 3 se unem. Aqui temos 4 coisas das quais vou falar. Vou falar sobre, primeiro, o que vemos de fora, a realidade que vocês sabem, conhecem muito melhor do que eu, uma realidade. Como vemos a governança multinível e como ela está trabalhando no Brasil. Um pouco sobre como a educação básica funciona no Brasil. De um ponto de vista internacional, um pouco daí sobre como vemos dentro do projeto integrar, como vemos o trabalho das agências de auditoria, os TCUs, os TCEs, dentro deste contexto, e o assunto específico deste projeto integrar, que é utilizar indicadores, algumas reflexões sobre isso. Alguns dos palestrantes antes de mim focaram bastante na utilização de medições e gastos no trabalho de auditoria. Vamos ir além disso um pouquinho. No sistema mais amplo de educação, os desafios da utilização de indicadores para medir a performance da educação. Bom, em termos de governança multinível, do meu ponto de vista internacional, o Brasil, como vocês todos sabem, tem um sistema multinível bastante forte. Aqui isso nos mostra os gastos públicos pelos quais os governos são responsáveis. O Brasil está alinhado com outros sistemas federais em termos das proporções do dinheiro público que se gasta no nível nacional. Basicamente é semelhante aos Estados Unidos ou à Alemanha em relação a isso. Uma descentralização dos gastos públicos. Em termos também o Brasil também tem uma proporção bastante alta de renda que recebe de impostos diretos ou impostos que são compartilhados com a federação. Então, isso está de acordo com os padrões de outros países federativos, mas é mais descentralizado do que outros países dentro da OCDE. E essa descentralização, que escutamos bastante já em várias discussões, ela cria desafios em termos de como se coordena as coisas entre elas. Quando existe uma descentralização considerável, isso significa que, no lado positivo, temos autonomia para implementar no nível local, para as necessidades locais, mas, ao mesmo tempo, isso gera desafios em termos da coordenação e também a garantia que dentro do governo as coisas funcionem nos níveis diferentes de governança. No Brasil, também é relevante para o nosso projeto, como vocês sabem bem, em termos das prioridades de gastos dos estados e os municípios. A educação e saúde consomem grande proporção disso. Os orçamentos municipais têm cerca de 1/4 do gasto na educação. Estamos falando que a educação no projeto Integrar foi selecionada porque é uma prioridade de gasto tão importante dentro dos gastos nacionais. Em termos de como os vemos de fora, o que torna o Brasil especial e os desafios que são encarados no Brasil, porque eles são especiais, nós enfatizaríamos algumas coisas. Basicamente, como eu já disse, existem muitas semelhanças. O Brasil não é tão diferente em relação à Constituição, ao que existe. O que é muito interessante é que a clareza das responsabilidades à educação, com certeza é o caso, existem responsabilidades compartilhadas em muitos outros sistemas. É explícito que os municípios fazem certas coisas e os estados outra. Existem bastante no Brasil o compartilhamento, e eu vou falar sobre isso na parte da educação. Em termos, uma coisa um pouco diferente.
Em muitos sistemas federativos, a educação é responsabilidade dos estados e o governo federal tem um papel muito pequeno. No Brasil, esse não é o caso. Como vocês sabem, a União tem um papel bastante forte em estabelecer a direção das políticas na educação, incluindo a educação básica. Isso é outro nível de complexidade no sistema. Nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Alemanha, a responsabilidade da educação é quase exclusiva responsabilidade do Estado e muito poucos instrumentos são utilizados a nível federal para complementar o trabalho dos estados. No Brasil, a União tem um papel muito mais forte. Os municípios, como vocês sabem, é o equivalente a estados. Isso também é bastante fora do comum. Os municípios geralmente estão subordinados aos governos estaduais. Então, esse é um elemento a mais em termos de autonomia que temos que trabalhar. Também, dois aspectos que já foram mencionados por outros palestrantes, a alta variação ao longo do país em termos de tanto o desenvolvimento econômico de diferentes regiões, municípios, relacionado à habilidade de conseguir dinheiro de impostos, a habilidade de levantar fundos baseado em impostos, isso varia muito. E também uma questão separada, que é a variação da capacidade administrativa dos governos municipais e estaduais para implementar políticas públicas de forma eficaz. Então, no sistema que é descentralizado, você tem que confiar nos níveis mais baixos de governo, nos indivíduos, para ter a capacidade de implementar as políticas de forma eficaz. Você tem que ter coordenação entre os níveis de governo, mas também ter a capacidade em cada nível do governo para essencialmente permitir que as políticas públicas sejam bem implementadas, porque esta autonomia que permite que você, por exemplo, no Nordeste do Brasil tenha uma política diferente daquela que você tem aqui neste estado, essa autonomia, que é uma coisa positiva, mas ela exige a capacidade de ser colocada em funcionamento neste estado para se desenvolver políticas distintas. Isso com certeza é um desafio que já foi bastante discutido no nosso projeto, como neste contexto, onde você tem políticas educacionais formuladas em ampla escala em Brasília, como se implementa, como se formula uma política que possa ser implementada de forma adequada em todos os locais do país. Isso é mais pronunciado em outros sistemas federativos, mesmo que todos os sistemas tenham variações em suas capacidades, todos os sistemas têm diferenças no desenvolvimento econômico. Isso ocorre em todos os lugares, mas ainda assim eu acredito que existe uma maior gama dentro deste país. Essencialmente o que estamos falando é um ambiente complexo no qual as políticas públicas são implementadas, e é mais complexo, eu diria, do que em muitos outros países. Educação, você falou muito da educação nessa conferência, eu não vou falar muito sobre o que vocês já sabem. Nós sabemos que existem políticas descentralizadas, compartilhamos competências, sabemos que os níveis mais baixos de educação são dadas pelo nível local, municipal. Temos essa questão da responsabilidade no Brasil, o que nós chamaríamos de o início do segundo grau, o ensino médio, e também a educação fundamental, onde temos a divisão de responsabilidades, essencialmente em termos de o número de matrículas nos sistemas escolares de formas diferentes. Existe uma divisão de responsabilidades neste nível, o que é bastante estranho. Já se falou muito sobre isso, que pode-se ter uma escola de ensino médio que é do estado, outra que é do município, uma ao lado da outra, e elas não falam uma com a outra em termos das políticas que são implementadas nas duas escolas. Elas vêm de lugares diferentes e existe uma coordenação limitada, mas as duas escolas estão servindo a população que é a mesma. Então, isso é um aspecto da governança multinível que cria uma certa complexidade. Eu diria que é mais complexo ainda no Brasil. O fato do ensino médio ser fornecido pelo Estado, na maioria, é uma organização clássica
em países da OCDE. Isso é bastante normal. Bom, aqui temos um mapeamento que fizemos para o projeto em termos das responsabilidades para a educação, essencialmente o compartilhamento das responsabilidades e o fato de que temos a Fundeb como um mecanismo de distribuição que é utilizado com as contribuições de todos os níveis, o que significa que, de um ponto de vista legal, a União contribui onde existem as contribuições financeiras da Fundeb para as responsabilidades em outros níveis, o que cria esse ambiente, que vamos falar no mundo da auditoria, cria esse ambiente que é bastante complexo. Quem é responsável pelo dinheiro nos níveis diferentes, o que é o assunto que tem sido muito discutido nesta conferência. Em termos de educação, sim, políticas descentralizadas, sabemos disso. Em termos de comparações internacionais, que foi anunciado antes por um palestrante esta tarde, mas ainda assim diríamos que isso é importante. Vocês sabem, tanto quanto eu, que o Brasil tem uma performance ruim no exame PISA, os testes que são implementados pela OCDE. Uma coisa a dizer é que os níveis de leitura são na ponta mais baixa da escala quando se compara com a maioria dos países mais desenvolvidos da OCDE. Ao mesmo tempo, ao longo do tempo que os testes PISA têm sido implementados desde 2009 até 2015, o próximo será este ano, vamos publicar mais tarde esse ano, o Brasil manteve sua posição ao mesmo tempo em que tem aumentado a participação dentro da educação. Então, a amostra é maior em outros países mais desenvolvidos. Existe uma cobertura universal da educação para as pessoas de 15 anos. Então, tem que se levar em conta que existe esse desenvolvimento positivo em termos da participação na escola, que é uma medição não completa, mas uma medida da qualidade, e ela não aumentou ao longo deste tempo. Em termos da capacidade de leitura dos alunos de 15 anos nos testes PISA, o Brasil, isso mostra a distribuição dos níveis diferentes da forma que se faz o score PISA. Acho que é interessante que metade da população da amostra no Brasil estão acima e metade abaixo daquela linha, e a linha se considera o padrão mínimo de leitura, que seria nível de competência para uma pessoa de 15 anos. Então, metade dos alunos no Brasil alcançam este nível mínimo, mas metade não atinge. É uma demonstração da diversidade das performances que existem no Brasil, e também existe no sistema escolar público, não no sistema privado, que tem um desempenho melhor. Isso é algo que voltaremos a falar. Aqui vemos o INEP, o IDEB. O ponto que eu quero colocar aqui é que houve uma melhora nos resultados entre os alunos de 14 e 15 anos, mas uma grande variação entre os estados do Nordeste, em relação a Santa Catarina, por exemplo, que está no topo. Temos que voltar à governança multinível e dizer que existe essa variação extrema nas performances dentro do mesmo país, o que não é única, mas existe uma gama maior do que em muitos outros países. As agências de auditoria, esse é o projeto que estamos trabalhando, no projeto Integrar, tem um papel fundamental. A ideia é contribuir, através do trabalho de auditoria, para ajudar a encontrar problemas e trabalhar com políticas públicas, o desempenho dessas políticas públicas, colocá-las na direção correta. Elas não são diretamente responsáveis pela implementação das políticas públicas, mas existe esse papel que é tentar, através do seu trabalho, identificar, obviamente,
fraude, performances ruins e aquilo que não está de acordo e tentar colocar as políticas públicas e seu desempenho na direção correta. Há algumas coisas que estamos olhando, vocês sabem, eu não vou explicar isso. Eu não sou brasileiro, não sou um auditor, mas vocês sabem que existem as responsabilidades diferentes, em níveis diferentes das cortes no Brasil, do TCU, em nível federal, tem a responsabilidade, de certa forma, fazer as auditorias dos gastos que são resultado de transferências da União. Em um certo local no Brasil, no município, você pode ter responsabilidade de auditoria na educação, vindo, basicamente, do TCU, caindo no TCE ou até mesmo para o TCM, que é o do município. Em algum lugar pode-se ter, essencialmente, novamente, eu falo, os três servindo a mesma população. A mesma população do município, você tem potencialmente 3 agências que podem ser responsáveis pela auditoria de alguns aspectos da realidade que eles estão vivenciando. Isso é algo que é bastante importante e é a lógica do projeto, que esse projeto descentralizado, dessas políticas descentralizadas, são necessárias para uma boa coordenação também na parte de auditoria. Bom, não vou falar sobre isso, vocês sabem disso. Então, o projeto que estamos focando é como selecionar as auditorias. O que realmente é, como é que você foca nessas auditorias, dado que você tem recursos limitados? Como você objetiva o que é mais importante, o que pode fazer diferença de fato. E dentro disso, normalmente, esses critérios que são estabelecidos pelo TCU, geralmente se olha, isso é algo que realmente importa, tem a materialidade, um termo que eu não conhecia antes desse projeto, a materialidade de quanto dinheiro está indo para este projeto. Você pode olhar o risco. Se fala muito do risco e existem significados diferentes dentro do projeto para a palavra risco, mas é outra coisa que podemos analisar ao selecionar auditorias e você vê se é uma boa oportunidade, se é um momento adequado. São coisas que são observadas. A pergunta é como utilizar, como decidir em termos de onde estão as prioridades e como seria essa priorização em termos dos passos que vamos trabalhar. Existe uma teoria e também uma prática que é diferente da teoria, mas existe a teoria. Então, analisamos a área toda. Na educação, você analisaria toda a área da educação de modo geral para identificar onde dentro dessa imagem estão os problemas. Isso é uma das coisas principais que estamos focando no trabalho que estamos fazendo. Identifica-se problemas, que é outro aspecto, e você seleciona especificamente objetos para serem auditados, e daí você faz o projeto da auditoria para ser feita. Estamos focando em nosso projeto no 1 e 2 aqui, que é conhecer a área e dentro dessa área identificar áreas problemáticas que merecem a atenção de uma agência de auditoria. Basicamente, o propósito do projeto é, de certa forma, sabendo que você precisa ter uma seleção apropriada das agências de auditoria, quer dizer, de objetos a serem auditados, com agências diferentes envolvidas nessa situação muito complexa, onde há responsabilidades compartilhadas, talvez na mesma escola, o dinheiro venha daqui, de lá. Neste caso, precisamos, dentro da União e ao longo de todo o país, uma ideia compartilhada do que realmente estamos procurando na educação, quais são as medições mais importantes e, em segundo lugar, quais são nossas prioridades dentro disso. Essencialmente, esse é o trabalho que estamos tentando realizar na OCDE. Estamos dando apoio a isso através do TCU. A Vanessa já mencionou isso hoje de manhã.
Vou tentar explicar um pouquinho o que fizemos até agora e como estamos tratando. Começamos com um modelo muito complexo. Tenta ser uma simplificação de algo ainda mais complexo, o sistema do funcionamento do sistema educacional. O primeiro estágio que mencionamos na seleção das auditorias, que é conhecer o seu terreno. É um mapeamento do universo da educação. E é um modelo que pode se aplicar à educação superior, educação básica. Não se aplica tão facilmente, mas pode se aplicar à educação infantil. Pode se aplicar, mas o resultado final que vocês veem são os resultados de aprendizado, o que significa que as crianças deixam a escola tendo aprendido coisas, podendo ler, escrever em português, fazer matemática, ciências, aquilo que é medido no CIEB, é aquilo que é medido na PISA. Esse é um aspecto pequeno. Existem exceções. Existem escolas especiais onde as pessoas não podem ser julgadas no mesmo nível, mas você ainda quer que eles alcancem. Por exemplo, na educação infantil, você não testa uma criança de 6 anos. Alguns países fazem isso, mas, em geral, não medimos isso, mas ainda assim sabemos que a educação infantil tem um impacto massivo nos resultados da educação mais tarde. Então, precisamos pensar sobre os resultados que queremos medir e colocar naquela caixinha verde lá. Os resultados que vemos de forma simplificada são os resultados da interação entre a escola e as pessoas. Um conjunto de alunos, e esses alunos vêm para a escola com um conjunto de panos de fundo familiares, são várias questões, e as políticas públicas e os gastos públicos também são direcionados para esses alunos. Independentemente da experiência escolar, existem políticas que dão suporte a eles para que eles possam estar prontos para ir à escola. E você tem também as escolas, e as escolas que têm um prédio, existem os professores, os líderes escolares, um conjunto de infraestruturas e também o currículo. Há um conjunto de coisas que tem que ser aprendidos na escola. Existe uma gama de componentes que fazem daquilo uma escola que também podem ser, em princípio, medidas. A ideia desse modelo é identificar os componentes dentro do sistema educacional e a questão realmente é, podemos medir essas coisas diferentes e podemos identificar problemas dentro disso. E como fazemos isso? Porque isso não é tão direto. O quadro amarelo é o financiamento. As entradas, como definimos classicamente, é algo para medir os gastos. Já foi falado previamente sobre isso, os gastos por aluno. E temos essa outra coisa, que são os quadrinhos azuis, onde basicamente temos a governança, as políticas públicas que são implementadas dentro deste arranjo de governança, tanto na educação e fora da educação, coisas como sistema de avaliação, que também é feito. Temos os sistemas, este é o mapeamento da educação universal e dentro disso, no Brasil, o que podemos dizer é que em termos de resultados, você tem relativamente bons indicadores. Temos mais dados do que muitos outros países, porque temos IDEB, que é um teste sistemático que dá informações que não são perfeitas, mas dá informações que são bastante úteis. Como eu falei, não funciona para todos, mas para a educação básica é um indicador bastante útil. Se falarmos sobre outras entradas, existem problemas no Brasil, mas no princípio é algo fácil de medir. O problema é obter os dados que sejam precisos. E existem muitas questões a serem discutidas, mas em princípio dá para quantificar a quantidade de dinheiro que vai para cada aluno em cada escola. Dá para se fazer julgamentos sobre isso quando sabemos quanto dinheiro está indo por aluno para cada escola. A resposta é provavelmente não. Dá um pouquinho. Bom, aqui temos um gráfico que mostra os resultados da PISA e o gasto por aluno aqui embaixo.
em países diferentes. Isso mostra que o Brasil está ali. Se vocês pegarem essa ponta do gráfico onde está o Brasil, sim, o gasto por aluno e aumentar este gasto por aluno faz a diferença. Mas uma vez que você chega num certo nível, para de fazer diferença. E acho que isso é importante manter em mente dentro do debate geral. Sim, existe essa discussão no Brasil. O mínimo garantido, e a questão é quanto deve ser esse mínimo? Essa é uma pergunta muito importante no Brasil. Outra questão é como se gasta esse dinheiro. Isso é uma questão chave dentro das auditorias. Temos outro gráfico que eu quero mostrar para vocês, é bastante controverso, que foi publicado pelo Banco Mundial. Eu gostaria de criticá-lo, dizendo que este mapa do IDEB é contra os gastos por aluno em reais. Em 2015, acredito. E essencialmente, o que ele tenta mostrar é que existe uma grande variação nos gastos por aluno e também uma grande variação nas performances no IDEB. Existe uma linha, mas de fato você tem gastos menores em certas escolas com uma performance boa e também o inverso, mas há um cluster. Temos o Nordeste, onde se tem a proporção menor de gastos e eles têm um desempenho menor do que no Sul, onde se gasta mais. Então, existe uma correlação, mas o argumento aqui do Banco Mundial é, olhem isso, vocês têm algumas escolas que estão gastando demais e não estão alcançando nada. Mas esse argumento é muito perigoso, porque você precisa observar o porquê destes resultados e por que os níveis diferentes de gasto existem, o tamanho das escolas, o tamanho da agência, do grupo de professores. Existem muitos fatores que podem aumentar o nível de gasto e é muito importante utilizar isso como ponto de início e não como um ponto final na eficiência dos gastos. Bom, rapidamente vamos falar dos aspectos mais complexos. Dissemos que os gastos são fáceis de serem medidos se você puder obter os dados, os resultados, podemos medi-los até certo ponto. A questão é, quais são os outros fatores que têm impacto na relação entre o quadro verde e o amarelo, entre as entradas e as saídas? E, obviamente, é uma combinação de que tipo de alunos se tem, que tipos de escolas temos e que tipo de políticas públicas e arranjos governamentais nós temos. É uma interação complexa de todas essas coisas e é ali que entramos em mais dificuldades em termos de indicadores. Existem possibilidades e questões que... E isso faz parte daquilo que observamos nesse projeto. Se você quiser mapear fatores que são importantes na educação, neste esquema, quais você escolhe e dá para medi-los com indicadores? Aqui temos uma lista de características da rede escolar. Os professores, são coisas que são discutidas. A preparação dos professores, salários, motivação, infraestrutura, as lideranças escolares, o currículo, organização do aprendizado, as características dos alunos, as interações das escolas e dos alunos. Então, um aluno de um grupo socioeconômico mais baixo, que tem um histórico familiar diferente daquele que tem mais dinheiro em termos de recursos necessários. Existe uma interação complexa que sempre precisa ser levada em consideração. No lado da governança, temos a eficácia dos arranjos de políticas e de governos e a eficácia das políticas públicas que são implementadas. Um programa como... Bom, se vocês pegarem um programa não educacional como Bolsa Família, vocês têm um programa como esse que foi implementado pelas agências governamentais, pela federação. Então, a eficácia desse programa está relacionada aos arranjos governamentais, mas é separado. Você pode ver
O que nós também sabemos, voltando a estes fatores, particularmente a interação entre a rede escolar e as políticas, o ambiente das políticas, temos exemplos do Brasil, onde trabalhamos com um exemplo clássico, onde em Sobral, eles trabalharam com a gente analisando dados do PISA e também implementando políticas para focar na gestão das escolas, no lado pedagógico e na recompensa dos professores. Então, temos política que levou, em princípio, a causa disso pode ser discutida, podemos dizer, mas que levou à melhoria em resultados. É um caso claro dentro do Brasil, onde melhorando a gestão e as atividades, tanto em termos de política do município e as atividades dentro da rede escolar, e isso teve um impacto positivo nos resultados. Mas a questão é, como se mede coisas como as estratégias e como se leva isso em consideração dentro da gestão ou uma avaliação de risco, por exemplo? Temos certos indicadores, coisas como nível de qualificação dos professores. Isso pode ser medido de forma quantificada, mas isso realmente importa? Sim, importa, mas é necessário, mas não é suficiente em termos de critério, porque você precisa ser qualificado, mas isso não o torna um bom professor. Então, existem questões que são impossíveis de serem medidas, mas existem perguntas a serem feitas. Outra coisa que tem sido utilizado, estou chegando ao fim do que eu tenho para dizer, mas em termos de tentar medir isso que foi feito, estamos aqui parcialmente suportados pelo Instituto Barbosa, fizemos uma indexação da eficácia da gestão municipal. Isso é difícil de falar em português. Olhamos áreas diferentes, utilizando um questionário que foi mandado para os municípios e eles responderam. E existe uma sessão sobre educação, vocês sabem disso, e aqui temos um exemplo interessante porque ele procura capturar alguns dos fatores que eu estava falando em termos de governança e da implementação das coisas no nível escolar. Como eu disse, é um exemplo interessante. É uma tentativa de se obter informações e também a questão da infraestrutura e os mecanismos de coleta de dados estão ali, está se tentando trabalhar nesse nível municipal. Mas a pergunta é, isso está sendo bem estruturado? Olhamos o questionário, como isso está sendo feito, o que está por trás no momento, para ser honesto, existem perguntas aleatórias que são relevantes, mas não estão bem estruturadas e é difícil saber como julgar se algo é bom ou ruim com base naquele relatório que foi recebido. Também questões de o quanto pode se entrar em detalhe, o quanto se precisa para se ter informações valiosas. E outra questão, temos coisas como, por exemplo, no estado de São Paulo, um ano temos um plano de educação municipal, não muitos municípios têm isso no ano seguinte, de forma milagrosa, as coisas mudam. É questionável o quanto a gestão desses municípios melhoram entre 2014 e 2015. Existe a limitação de certas coisas em termos de indicadores. Passei um pouco do tempo, mas o que estamos fazendo agora é trabalhar com os TCs, observando quais indicadores podemos identificar dentro do contexto brasileiro e também com a experiência internacional que pode ser utilizado para medir coisas diferentes, como para identificar prioridades para seu trabalho de auditoria. Isso é o que eu tinha para dizer. Muito obrigado por sua atenção. Thank you, Mr. Simon Roy. I will talk a little bit with the public, and then
They will make some questions to you. We have some minutes. Obrigado, vou falar um pouco com o público, eles vão fazer perguntas para você. Ok. Pela fala do Simon Roy, nós verificamos que temos 3 desafios grandes na governança multinível. Os 3 maiores, na minha opinião, são... Desculpa, não está... Agora sim? Tá bem, beleza. O primeiro grande desafio que nós temos, a assimetria de informações e de conhecimento. Nós, como cidadãos e fiscalizadores de tribunais de contas, temos dificuldades de identificar as receitas e as despesas, do que é gasto e do que realmente é repassado pelo governo federal ou pelo Estado aos municípios. Os recursos fundo a fundo são de difícil fiscalização. E nós temos várias dúvidas, né, Vanessa? Quem fiscaliza, o TCU ou o TCE, ou ambos? Talvez ambos deveriam fiscalizar estes recursos. E também como são gastos esses recursos, são as dúvidas que todos nós temos. Então, para todos nós, né, a simetria de informações, o que nós podemos ter é criar uma cultura, justamente com estes debates, com todas essas discussões, criar uma cultura para reduzir essas assimetrias informacionais e de conhecimento. A falta de recursos humanos, físicos, computacionais, para prover os serviços de educação e formular estratégias é um grande problema que todos nós evidenciamos durante o dia de hoje. Mas também nós temos um paradoxo. Nós temos municípios que têm muitos recursos e que não sabem muito bem como gastar esses recursos. Hoje nós estávamos conversando e existe um exemplo aqui no Rio Grande do Sul que tem um município que ele tem tanto recurso recebido do governo federal que ele troca de uniformes e de material didático de meio em meio ano, enquanto que nós temos outros municípios que não têm este material e não têm este uniforme para repassar para os alunos durante vários anos. Então, nós temos alguns desafios e problemas a enfrentar. Mas o maior desafio que eu entendo que nós temos é a nossa estrutura governamental. O Simon falou que a União concentra a maior parte dos recursos e a centralização destes recursos, mas nós temos 26 estados, mais a União e mais 5.570 municípios. Então, é um desafio muito grande implementar a governança multinível. Mas é com este aprendizado que é trazido hoje que nós podemos crescer, evoluir e trazer novas soluções para os nossos problemas e os nossos desafios. Nós também verificamos que alguns tribunais de contas, mais especificamente o Tribunal de Contas do Paraná e de Minas Gerais, fizeram estudos de viabilidade de municípios. E, segundo as conclusões que eles chegaram, muitos municípios não têm condições de serem municípios. Este é um problema que nós temos que enfrentar também. O que fazer com estes municípios que não conseguem prover educação, saúde e todas as questões, as políticas públicas básicas? Tem que ter um mínimo de sustentabilidade, e nós sabemos que tem muitos municípios que não têm condições mínimas de serem municípios. Então, estes são desafios muito grandes que nós temos e que interferem diretamente na governança multinível, em que é necessária a aliança, a cooperação e a colaboração de todas as partes envolvidas. Portanto, Simon, nós temos muito a aprender com seus ensinamentos. Mais do que isso, nós temos que colocar em prática todas essas boas práticas que a OCDE vem nos trazer e vem colaborar conosco. Como, por exemplo, o que foi citado pelo Simon, ordenar as matérias a serem auditadas pelos tribunais de contas. É uma tarefa difícil, porque o que é mais importante em prioridade? Mas é necessário estabelecer esta ordem, esse ordenamento de prioridade. Então, nós ainda temos alguns minutos. Nós vamos passar agora aos questionamentos. Então, o pessoal vai passar os microfones. Então, quem tiver algum questionamento ao nosso palestrante internacional, por favor, se manifestem. No questions? Tem microfone sem fio. No questions? Everything solved? Okay, we have reached the end of this panel, and we can call this an International Conference of Education. Chamaria isso, então, de uma conferência internacional sobre educação, devido ao nosso palestrante internacional,
Mais uma vez, muito obrigado, Simon Roy. E espero que você possa voltar ao Brasil novamente. Muito obrigado a todos. Thank you all for being here.